Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou, porque Jesus vive, Ele está vivo. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por esse sol que brilha. Vamos agradecer a Deus e pedir a Ele forças para que a gente possa servi-lo aqui na terra, sabe? O amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão grande, tão grande, que a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus manda o sol tanto para os justos, como Deus manda o sol para os injustos. Quer dizer, maus e bons recebem a mesma graça que é o sol, a chuva, o ar. E Deus simplesmente ele demonstra a sua bondade, está aí. Só que bons e maus vivem neste mundo, bons e maus, né? Pessoas boas e pessoas más, que a gente sabe que existe. Mas cada um, o Senhor diz assim, cada um vai colher o que planta. Bons vão colher coisas boas na sua vida, mas aos maus vai ter a colheita também da maldade que estão fazendo, a injustiça, as coisas ruins, que eu não vou aqui entrar em detalhe, não tem para que entrar em detalhe, só falar má, a gente já sabe que não é coisa boa, né? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele espera que até os maus eles venham mudar, se tornar bons, porque o Senhor tem um poder transformador da fé. Ele tem um poder que transforma. Ele tem um poder transformador da fé. Isso só Deus tem, esse poder transformador da fé. Você sabe quem que não tem jeito? Deixa eu falar. O único ser que não tem jeito é Satanás. Porque o diabo, o mal, o Satanás, ele pecou em um lugar onde ele nunca deveria ter pecado. Ele pecou nas regiões celestes, quer dizer, no céu. Ele pecou em um lugar onde não havia maldade. Então ele gerou a maldade para dentro dele quando ele se levantou contra Deus, né? Com o seu pecado, ele se levantou contra Deus, ele maquinou isso no seu coração, ele trouxe o mal para dentro dele, porque ele era um anjo de luz. Satanás era um anjo de luz. Ele era lá, tinha o seu brilho, e tinha anjos, vamos dizer assim, ali que ele coordenava. Mas ele usou aquele poder que Deus havia dado para ele, não era dele, Deus havia dado para ele esse poder. Ele usurpou desse poder, se sentiu maior do que Deus, que ele poderia enganar Deus, porque por isso que a palavra de Deus, ela fala que a Deus ninguém engana, né? Engana a homens, engana o ser humano, mas a Deus realmente é verdade, ninguém engana, porque o rosto a gente vê por fora, mas o coração, você pode ter certeza que esse aí Deus conhece, até melhor do que nós mesmos. Quer dizer, Deus conhece do meu coração melhor do que eu mesmo. O meu coração que bate dentro de mim, que tem os meus sentimentos como ser humano, Deus sabe dele melhor do que eu mesmo. Porque Deus é o único que tem o poder de prever o futuro. Porque o passado já sabemos, né? É o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a anos pela frente. Mas Deus, ele já sabe. Ele já sabe. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Então, voltando a falar aqui a respeito desse anjo, que não é anjo mais, é demônio, né? Não é anjo mais de luz, não é anjo mais de Deus, ele é demônio e foi julgado. Então, Satanás, ele pecou em um lugar onde ele não
deveria nunca pecar, até porque, repetindo o que está falando, o mal nem existia. Então a Bíblia fala que ele criou o mal. Na verdade, ele não criou o mal, ele trouxe o mal para dentro dele. Então foi gerado. E então o mal surgiu por ele mesmo, que trouxe para dentro do coração dele essa maldade, que ele tentou ser maior do que Deus e colheu o fruto, que a Bíblia fala que a glória de Deus que havia nele o transformou em trevas, em demônio. Hoje é demônio, não adianta. E para o diabo não tem mais jeito, para Satanás não tem mais jeito, não existe mais jeito. Ele já foi julgado pelo próprio Deus. O próprio Deus o julgou, não tem mais jeito para ele. Então ele sabe disso. Mas nós, seres humanos, nós que somos criatura e imagem de Deus, que estamos vivos, e nós sim, em Deus, em Jesus, porque só Jesus tem o poder transformador, pode se transformar. Isso no momento em que queremos. Deus, ele me transforma no momento que eu quero. Eu deixo de fazer aquilo e passo a fazer isso. Eu deixo de fazer o errado e passo a fazer o certo. Então, eu não me curvava para Deus, eu me curvo. Eu não orava, eu oro. Aí eu fazia isso aqui errado, não faço mais. Aí eu andava naquele caminho de trevas, agora ando no caminho da luz. Eu acredito em Jesus. Não estou aqui falando de religião, entenda. Respeitamos todas as religiões e respeitamos todos os seres humanos. Quer dizer, nós somos seres humanos, independente da raça, cor, religião, somos imagem e semelhança do Senhor. Estou falando de caráter, estou falando de transformação, não é religião que eu estou falando. Para ficar bem claro aqui, estou falando de caráter, estou falando de fé, de amor, eu estou falando de transformação, que a pessoa que é má, ela pode se transformar numa pessoa boa, depende dela e dele, e buscar o Senhor Jesus, porque ele tem um poder transformador da fé. Então você que está orando, está buscando a Deus, continue. Senhora que é mãe, o senhor que é pai, avô, avó, o irmão, irmã, tio, tia, seja quem for você, ore pelo familiar seu, continue orando. Ah, pastor, meu sonho é que meu filho se transforme. Lute e ore pela transformação dele. Ah, meu sonho é que minha filha se transforme. Então, ore pela sua filha, porque é um desejo, um sonho, uma fé. Um dia ela vai se transformar por causa da sua fé. Faça isso. Ah, pastor, o meu sonho é ter uma vida melhor. Lute, porque Jesus tem essa vida para lhe dar, principalmente a espiritual, que é a salvação da tua alma. Que aqui tudo vai passar, né? Mas é lógico que Deus, ele sabe que a gente precisa, uma moradia, ter um conforto, né? Pelo menos um conforto aqui na terra. Que a nossa luta, a nossa vida não é só de luta não, amados. Tem até pessoas que falam assim, como é que está a luta? É um ditado muito popular, como é que está a luta? E fulano, e a luta, a luta. Então a nossa vida não é só de luta não, nossa vida também, Deus quer que a gente venha desfrutar do seu amor, da fé, das bênçãos. Não é só luta não, luta a gente vai ter, isso aí enquanto a vida, luta para sobreviver, luta para vencer, luta para criar os filhos, luta para ter isso, luta para pagar as dívidas, luta para isso, lutar para poder sobrevivermos aqui na terra, lutando, pregando o evangelho, trabalhando, sonhando, né? Então são as lutas, não, isso aí é algo inevitável, a luta sempre vai estar presente. Mas eu quero explicar para você que a nossa vida não é só de luta. Há os momentos também de lazer, o momento que você sai com a sua família, que você sai, que você quer sair um pouco, que você... E qual é o problema nisso? Eu não vejo problema nenhum. Porém, eu não vejo problema não em você desejar ter um carro, você desejar ter uma casa. Meu Deus, qual o problema nisso? Qual o problema você querer ter um bem, uma casa, sair do aluguel, você ter um carro para andar? Qual o problema nisto? Você, de repente, querer alcançar algo semelhante, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum, desde que você não coloque o coração naquilo, né?
Você não coloque o coração naquilo, eu não vejo problema nenhum. E o que é colocar o coração, pastor? Botar aquilo ali na frente de Deus. Lógico que você tem uma casa, você vai cuidar. Você tem um carro, você vai cuidar, né? Você vai cuidar do seu carro, você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar das suas roupas, você vai cuidar do seu sofá, da sua geladeira, suas coisas. Lógico, você tem que cuidar. Aquilo que a gente não cuida, vai embora, né? A gente tem que cuidar. Cuidar do seu casamento, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, né? Então, aquilo que a gente não cuida acaba sumindo rápido. Então, a gente tem que cuidar. Até da nossa saúde, a gente tem que cuidar da nossa fé em Deus. Ler a palavra, orar todo dia, ler a palavra todo dia, se apegar com Deus. Você está cuidando da sua fé, da sua vida espiritual. E agora eu quero orar com você. Quero pedir a Deus a bênção do dia. Levante sua mão direita, Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te exalto. Te agradeço, Pai, pela vitória. Agradeço ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Agradeço ao Senhor por esta sexta-feira, Pai. Louvamos o Teu nome por esse sol que brilha, o ar que respiramos. Sim, meu Deus, te agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde. Agradecemos o Senhor pelo nosso coração que bate, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Agradecemos o Senhor pelas coisas boas que têm nos acontecido, até mesmo pelas lutas que elas nos fazem levar-nos a Ti, porque na luta a gente se apega mais com o Senhor. Agradecemos o Senhor pelos amigos, pelas pessoas de bom coração, que torcem pela nossa vitória. Agradecemos o Senhor pela Tua igreja existir aqui na terra, para Te buscarmos pela Tua palavra. E a graça do Senhor acima de tudo sobre as nossas vidas. Pai, abre porta nesse dia, realize seus sonhos, que o Senhor traga livramento, que o Senhor guarde e livre-nos de todo mal, pois assim sabemos que o Senhor é o Rei no poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e apresentamos o Senhor, nossas vidas, nossa família, os nossos problemas em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor a Tua bênção e este copo com água consagrada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida. Siga o nosso canal, envie esse link para o máximo de pessoas possível. Vamos continuar na graça do Senhor.